Se você tem alguma dúvida ou dificuldade para desenhar olhos, independentemente se você for desenhista iniciante ou não, fica nesse vídeo que eu trouxe um tutorial completo e nele eu vou te ensinar a desenhar um olho a partir do zero, só observando a referência, passando um passo a passo desde a estrutura até a finalização. Se você é novo no canal e ainda não conhece, deixa eu me apresentar primeiramente. Eu sou a Lu. E por aqui você encontra vídeos toda semana sobre desenhos, arte e criatividade. E eu passo também algumas dicas e tutoriais. Então já se inscreve para não perder o conteúdo que eu trago por aqui toda semana. E também me segue nas minhas outras redes sociais, que tem muito mais conteúdo de desenho por lá também. E os links estão aqui na descrição. Já pega papel e folha... Não, peraí. Perdão. Já pega lápis e papel, porque é o básico que você vai precisar para fazer seus estudos de hoje. Começando já no início, que é o básico que você precisa entender para desenhar olhos. Você tem que entender primeiramente que deve usar formas básicas para compor toda a estrutura para tudo que você for desenhar, basicamente. Qual é essa estrutura que a gente usa primeiramente para desenhar olhos? Tem algumas formas, só que essa que eu vou mostrar hoje nesse vídeo é uma que eu mais uso. Eu vou iniciar com essa primeira referência que está aqui na tela, que é desenhar um olho olhando para cima. O que você tem que entender basicamente é que essa estrutura que eu vou passar aqui, você vai usar para desenhar um olho em qualquer posição. Então, eu acredito que esse aqui seja um dos mais complexos de se desenhar, que é esse olho olhando para cima. Eu já comecei pelo difícil mesmo. E a nossa primeira estrutura é um quadrado, quase um retângulo, dividido em 4 partes. Não se esqueça, sempre que você for iniciar um desenho de um olho, use essa estrutura. O que a gente faria normalmente seria esse quadrado aqui, dividido dessa forma, retinho, com essas linhas, tanto na horizontal quanto na vertical, mais retas. Mas, como aqui nós temos o olho olhando para cima, depois eu vou fazer um com o olho mais normalzinho, aí eu vou usar essa estrutura aqui. Nós vamos fazer o seguinte, fazemos o nosso quadrado. Não precisa usar régua, tá? Aqui é bem livre mesmo. Nem régua, nem borracha. Nós seguimos a orientação do olho. E, na verdade, quando eu disse orientação do olho, eu quis dizer orientação da íris, que é ela que vai orientar, no caso, a posição do olho, a posição se tá para cima ou para baixo, por exemplo. Pausei aqui só para corrigir mesmo. Volta pro vídeo. Sempre essa linha aqui, tanto na horizontal quanto na vertical, ela vai indicar onde está a íris, que é a parte colorida do olho. Como aqui nós temos esse olho que está olhando para cima, então eu vou desenhar aqui essa linha na horizontal, mais curvadinha para cima, e essa linha da vertical mais aqui para o lado direito. Então, nós temos essa orientação. Essas linhas servem muito de orientação. Por exemplo, a gente pode estar estudando também com o globo ocular, só que essa parte um pouco mais anatômica. E aqui, nós temos a íris, como eu citei, virada para cima. Então, essa é a posição. Lembrando, sempre essas linhas vão te orientar na posição da íris. Por exemplo, aqui, eu só vou dar uma finalizada para ficar mais fácil de entender. Só que ele tá viradinho um pouquinho mais para a direita, né? Então, aqui eu faço a pupila e o brilho do olho só para ficar mais fácil de identificar. Isso aqui você pode ir treinando pegando várias referências ou tirando foto do seu próprio olho, você olha para direções diferentes e vai treinando aí. Isso ajuda demais. Eu tenho, inclusive, um vídeo sobre essas angulações, só que na parte de desenhar cabeças de rosto. Eu vou deixar aqui nos cards. Voltando aqui para a nossa estrutura da referência. Então, aqui nós temos a íris
nessa posição. Mas eu vou desenhar agora todo o restante do olho. Então, aqui nós temos a íris nessa posição. E eu vou desenhar o restante da estrutura do olho. Sempre vai ser aquela estrutura que parece uma lâmpadazinha. Então, nós temos aqui... Deixa eu só aumentar um pouquinho mais. Que ela tá bem arredondadinha. Olhando pra cima. Treina bastante, por falar nisso, a questão de olhares em direções diferentes. Aqui nós fazemos a pálpebra superior, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre essas partes mais pra frente no vídeo. Lembrando, e essa estrutura aqui que a gente faz no início desse quadrado, basicamente mais para um retângulo, vai fazer parte de toda a composição dos detalhes, tanto quanto as pálpebras, a esclera do olho, que é essa parte branquinha, os cílios, então, tudo vai estar aqui dentro desse retângulo. É bom que você delimita e não faz o olho muito grande ou muito pequeno. Só fazer mais alguns detalhes para vocês entenderem melhor. Esse aqui não tem tanta a marca d'água que eu vou mostrar em um outro olho que eu vou desenhar aqui nesse vídeo com você. Pronto, esse olho aqui está basicamente pronto. Deixa eu fazer a marca do cílio, que a gente vai estudar também depois sobre os cílios. Aqui ainda nesse vídeo. Esse vai ser um vídeo bem completo, tá? Vamos passar para a segunda referência, que ainda é um olho em uma posição e uma angulação um pouco diferente. E aqui eu vou usar a nossa mesma base, a mesma estrutura desse retângulo. Aqui, essa segunda referência, o olho está com uma direção para a esquerda. Então, como eu expliquei lá no início, as linhas é o que vão ajudar nessa posição. São as linhas guias, vamos se dizer assim. Aqui. Então, aqui a gente já tem uma base para agora continuar fazendo a estrutura. Prestando muita atenção. Esse aqui, como tá quase de lado, fica meio triangular. O cantinho dele. Fica quase que um triângulo aqui no cantinho. Sempre também é interessante prestar atenção nessas formas. Se um cantinho tá mais arredondado, ou tá mais pontudinho, que aí já lembra um triângulo. Fiz a parte da esclera. E agora, a pupila. A pupila não, perdão. A íris, que é que é a parte colorida do olho. Aqui eu vou deixar para marca d'água. Um espacinho aqui para marca d'água. E aqui nós temos o olho nessa angulação diferente. Vamos fazer a pálpebra. Sempre prestando muita atenção na direção. E aqui a pálpebra inferior. Prontinho. Depois que você vai treinando com a prática, vai ficando bem mais fácil. Os cílios eu vou fazer só depois que eu vou explicar o macetezinho de como desenhar cílios. Então, aqui, sempre lembrando dessa base. Como a gente pode ver, eu só vou reforçar essa linha para você ver melhor como ela realmente orienta essa questão da íris. Por exemplo, eu vou fazer, como eu fiz para esse olho aqui, vou fazer para esse aqui também. Fazemos um círculo. É legal você treinar também o globo ocular. E aqui, nós fazemos a direção
da íris. Redondinho também. Sempre esses treinos são muito importantes para você fazer seus projetos finais no futuro. Fazemos aqui a pupila, peraí, primeiro o quadradinho pro brilho, o ponto de luz e a pupila. Bem simples mesmo, só para treinar. Recomendo até que, se você quiser, você pode ter um sketchbook só para esses treinos. No próximo vídeo da semana que vem, eu já tô até me programando aqui para trazer um passo a passo de como fazer um sketchbook para treinos, que eu também já tô precisando e vou aproveitar para deixar aqui para vocês. Pronto, depois eu venho detalhar esse olho. Nesse vídeo aqui eu vou usar essas 4 referências, tá? E agora vamos fazer a estrutura desse olho que tá olhando um pouco mais pra frente, mas tá com a pálpebra um pouquinho caída. Cada olho tem um detalhe diferente, você pode observar muito bem nisso. Aqui, ele tá um pouquinho pra cima. Vamos usar nossas linhas base de orientação. E tá um pouquinho mais pro canto. Um truque bem interessante é sempre prestar atenção aqui nesse cantinho. E claro, eu tô passando essas dicas, esse passo a passo, mas só com treino. Eu sempre bato muito nessa tecla que só com o treino você vai melhorando o seu desenho, sua prática. Aqui. Sempre prestando muita atenção nesses pontos mais elevados. Aqui. Porque se a gente for desenhar só por si só um olho, a gente faz esse... Será que dá pra ver? Tá muito pequeno. Dá pra ver. A gente só faz esse movimento aqui, ó. Que eu falei lá no início, que parece uma lâmpadazinha. Então, sempre prestando bem atenção nesses pontos mais altos. Aqui. Que ele meio que abre, né? E aqui os cantinhos. Esse aqui tá um pouquinho mais pra cima. Agora, vamos fazer a pálpebra. Lembrando de não ultrapassar essa nossa estrutura que a gente faz aqui no início. Ok? Já já eu vou partir para a parte do detalhamento. Para vocês entenderem, para você entender melhor sobre a questão dessa parte da linha d'água, que fica aqui nessa parte abaixo do olho, da pálpebra inferior, da pálpebra superior e do cílio também eu vou passar um pouquinho sobre finalização e luz e sombra. E agora vou pro último olho, que ele é um pouquinho mais detalhado. E só que ele tá olhando pra frente mesmo. Esse aqui eu vou fazer um pouquinho mais quadrado. Esse aqui eu vou passar um pouquinho mais de detalhe pra você. Como ele tá reto aqui olhando pra nossa frente, vamos iniciar pelas linhas base, vertical, horizontal. A pupila, a íris vai ficar aqui no centro. Aqui, por exemplo. E agora, nós fazemos o restante, o detalhamento do olho. Aí, você me pergunta, Lu, como que eu sei o tamanho para desenhar o olho dentro desse retângulo? Uma dica muito importante que eu dou é você prestar muita atenção nessas linhas do contorno, que eu tava até explicando aqui em cima. Não fazer
ocupar o espaço do globo ocular, por exemplo, da esclera, que é essa parte branquinha, não ocupar o retângulo inteiro. Se você ocupar o retângulo inteiro, depois não vai sobrar espaço para fazer as pálpebras, os cílios. Então, você faz o possível para não ocupar essa parte toda, ok? Porque se você ocupar essa parte toda, aí você vai ficar sem espaço depois. Usa mais ou menos, sempre deixando a íris nesse ponto de intersecção aqui das linhas, independentemente se for assim, esse xizinho bem no pontinho central. E depois você vai fazer esse contorno aqui, que é a parte da esclera. A gente sempre fala o branquinho do olho, que na verdade não é muito branquinho, né? Lembrando, se você quiser fazer um pouco mais realista, fazer essa parte aqui da linha d'água, que é essa parte bem de baixinho. E agora, seguindo para as pálpebras. Você pode fazer com um traço mais suave, tá? Eu tô fazendo aqui com um traço bem mais pesado, para que seja possível enxergar no vídeo. Aumentei aqui a íris porque tava muito pequena. Comenta aqui qual parte do desenho, se você desenha retratos humanos, qual parte que você mais gosta de desenhar ou a parte que você mais gosta, porém tem mais dificuldade. Já fiz aqui os detalhes. Esse aqui tem bastante detalhe porque ele é bem cheio de rugas. Então, ele vai ter um pouquinho mais de detalhamento para fazer uma finalização. Pronto. Agora, eu vou passar uma dica aqui já na finalização mesmo desses olhos. Eu passei um pouquinho de cada um, bem rápido, bem brevemente mesmo, sobre posição, sobre angulação, como colocar cada olho nas suas posições, respectivamente, as referências. E vamos dar um pouco mais de detalhamento. Vou falar um pouquinho sobre cílios, por exemplo. Para você desenhar cílios, você já deve talvez ter notado nas referências que os cílios não são retinhos assim, só reto. Os cílios são mais curvados. Eu vou pegar uma das referências aqui, em que os cílios estão bem curvados. Eu vou pegar esse olho aqui para mostrar na prática. Os cílios, eles vão seguir essa curvatura aqui do olho. Então, para você fazer o cílio, você não precisa fazer eles todos retinhos, mas sim, para ficar com um efeito mais legal também, e mais parecido, mais dinâmico assim, fazer eles muito mais curvados. Aqui, acho que dá pra ver bem. Principalmente nessas partes aqui, ó. Que eles ficam mais curvados. Apesar de que eu fiz até mais cílios do que tem nessa referência. Mas ok. Temos os cílios superiores. E às vezes a gente acaba até esquecendo que temos aqui os cílios inferiores. Eu deixo aqui o espacinho para a marca d'água do olho também, que é essa parte branquinha que a gente tem aqui abaixo, para fazer os cílios inferiores, que são um pouquinho mais ralos, só que eles estão aqui também. Então, ó, eles são um pouquinho mais espaçados, só que a gente não pode esquecer da presença deles também. Um pouquinho dos cílios e segue a mesma dinâmica dos cílios superiores. Você faz eles seguindo essa leve curvatura, como por exemplo, aqui nessa primeira referência.
eles estão viradinhos para cima. Sempre eles vão ser, eu vou dar um exemplificado aqui, de como seguir essa curvatura, só para reforçar. Aqui a gente tem essa curvatura assim, né? Mas oval, essa curvatura ela vai estar bem aqui em cima. Então, eles vão de um lado para o outro, sempre seguindo aqui a curvatura. Acho que dá dando aí para ver certinho. Eu acredito que sim. Ó. Bem levinho, eu tô fazendo bem mais cílios do que o comum, só para o seu entendimento. E os cílios aqui, os inferiores, quase não tem. Bem pouquinho. É só... Quanto mais perto dessa parte interna aqui do olho, menos ou mais ralos são os cílios inferiores. Tô manchando tudo a folha. Aqui nessas outras referências também vou fazer os cílios só para finalizar. Aqui os cílios, tem mais cílios inferiores do que superiores. Novamente, os cílios vão ser abaixo dessa marca d'água aqui. Esse aqui tá um pouquinho mais. E, como lá nos outros, vamos seguir essa curvatura. Fazendo um pouquinho menor. Às vezes, eles aparentam estar um pouquinho até mais pra dentro. Mas é questão da perspectiva, de como está sendo visualizado através da foto. E nesse último aqui, eles estão um pouquinho mais pra dentro, ó. Esse aqui ficaram muito, 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 muito pra dentro. E quase não se nota. Esse aqui são alguns dos detalhes que você pode estar adicionando no olho. Outro detalhe também para você adicionar, que eu fiz nesse daqui, mas não fiz nos outros, é a pupila, que sempre vai ficar no centro da íris, é a parte mais escura, a parte mais negra. E o brilho. Todo o olho vai ser composto por essa parte aqui. A pupila e o brilho. Sempre prestando atenção nessa parte aqui do brilho. E essa parte do brilho do olho aqui também vai influenciar bastante quando você for colorir. E quando você for também colorir a esclera do olho, que é a parte branquinha. Sim, a parte branquinha a gente faz colorido. Eu não vou colorir esses olhos, só vou fazer alguns detalhes com rachuras. Mas se você quiser um vídeo colorindo, eu posso trazer aqui pro canal, só deixar aqui nos comentários, tá? Aqui. Eu vou só fazer esqueci desses cílios aqui. Eu vou fazer aqui um breve sombreamento para você entender sobre colorir, escurecer, na verdade, fazer um sombreamento dessa parte da esclera. Porque sim, por mais que seja branquinho, a gente tem luz e sombra batendo aqui. Então, tem que ficar bem atento. Vou dar uma escurecidinha aqui só na íris, sem fazer muito detalhe, porque essa aqui tem bastante detalhe. Mas só para você entender que a esclera também recebe essa luz e sombra. Então, se você deixar essa parte aqui totalmente branca, não vai fazer muito sentido. Dependendo também do tipo de finalização que você quer para o seu desenho. Mas deixar essa parte aqui totalmente branca vai tirar meio que a graça, o brilho do olho. Então, eu vou mostrar nesse daqui que dá para ver melhor. Você identifica as partes ou as regiões que tem mais sombra, que no caso dessa referência aqui é desse lado direito.
E só passo um sombreamentozinho bem de leve. Aqui também. Então, essa parte aqui, do lado esquerdo, ela é mais iluminada. Vou escurecer um pouquinho aqui mais essa íris. Que aí acaba fazendo também bem mais sentido. E em questão também de detalhamentos, para você colorir a pele, por exemplo, criar texturas, aí já vai mais da prática também. Na verdade, tudo aqui, como eu sempre cito, eu sempre falo, é tudo a questão da prática. E também eu vou falar sobre algumas curiosidades que talvez você não saiba ainda sobre desenhar olhos, que eu quero trazer em próximos vídeos, só que eu só vou ressaltar um pouquinho, que são alguns truques importantes que você pode fazer também, caso você queira desenhar os dois olhos. Por exemplo, você pega uma referência, vou deixar aqui na tela, com os dois olhos, e você desenhar, você fazer o espaçamento aqui entre os dois olhos, isso aí já é uma dica de proporção. E fazer, deixa eu medir aqui, tudo do mesmo tamanho. Eu sei que aqui não ficou tanto, mas eu ainda vou trazer um vídeo explicando mais sobre isso. Se eu não me engano, eu tenho um vídeo assim no Instagram, só que já faz um tempinho eu tô querendo atualizar. Para você desenhar olhos, os dois olhos, e não ficar um maior que o outro, os dois olhos, o espaço do nariz, vão ter tudo o mesmo tamanho. Quando eu descobri isso aqui, parece que minha cabeça explodiu. Mas é realmente real que esse espaçamento aqui, isso é anatomia, isso é proporção e anatomia pura. Aqui tem o mesmo tamanho. Só vou fazer um exemplo para não ficar bem avulso. Mas isso é o que eu ainda quero trazer por aqui. Então, saber que os dois olhos têm o mesmo espaçamento, que o tamanho deles vai fazer toda a diferença quando você for desenhar olhos aí dos seus personagens ou da referência que você tiver buscando. Porque às vezes mesmo a gente observando uma referência de um rosto para fazer um desenho realista, às vezes a gente pode até acabar fazendo um olho maior que o outro. Claro também, a gente tem o nosso rosto e os lados não são simétricos, já são meio assimétricos. Só que mesmo tendo essa assimetria, ainda temos essa proporção. Então, isso dá proporções também, independentemente se for só do olho ou até do rosto inteiro, tudo a gente tem que ir prestando bastante atenção em tamanhos e nas proporções. Então, eu só queria trazer essa dica aqui nesse vídeo também, porque é algo bem interessante, mas que se você quiser também, pode deixar aqui nos comentários, posso trazer mais detalhado por aqui. Mas, de tudo, o vídeo foi esse. Eu espero muito ter ajudado, que você tenha aprendido com esse passo a passo aqui, que tenha sido útil para você e que tenha esclarecido algumas dúvidas sobre entender sobre formas básicas usadas e da estrutura para você desenhar olhos para você estar aplicando nos seus próximos desenhos. Se você fizer esses estudos e acompanhar o vídeo, tira uma foto e me marca lá no Instagram que eu vou estar compartilhando. Deixe sua dúvida ou sugestão nos comentários para os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com algum amigo artista que também tem essa dúvida e já curte o vídeo se você gostou. E já que você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre ser notificado dos novos vídeos que eu estiver postando por aqui. E se você estiver se sentindo desmotivado com sua criatividade ou passando por algum bloqueio criativo, já clica no primeiro link na descrição, que eu tenho conteúdo também lá que é bem rico e é bem legal para você. Fique com Deus e eu te espero no próximo vídeo.